filhos que se encontram em comunicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade e praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria e usando de martelo fazem feitiçaria. Precisam de escutar para o fogo eterno, o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro. Mas o Jesus, meus irmãos, a caixinha está bem ali do lado, pequenininha. Deixa eu filmar aí. Eis o Cordeiro de Deus. Amém. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus venha reinar no teu coração nessa tarde. Estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Não sou nenhum pastor. Sou apenas um servo de Deus. Apenas um servo e nada mais do que isso. Meu interesse simplesmente é que o Evangelho de Cristo possa alcançar algo. Que o Evangelho de nosso Senhor Jesus possa trazer transformação na vida daqueles que crêem. Por isso que Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. E Jesus fala: aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Mas os que não crerem serão condenados. Ou seja, Jesus deu uma ordem para a igreja pregar o Evangelho. Só isso. Não para a igreja arrastar o povo para poder acreditar e obrigar alguém a acreditar. Ele falou: os que crerem serão salvos. Os que crerem serão salvos, mas quanto aos que rejeitarem a palavra de Deus, os que rejeitam o conhecimento, eles não creem, serão condenados. Então, todavia a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Pois assim o apóstolo Paulo descreve. Ele diz: olha, na verdade, eu não me vergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho, a própria palavra, é o poder de Deus nas mãos dos servos de Deus para salvar almas, para resgatar almas. E é por isso que insistentemente eu venho aqui trazer essa palavra. Eu venho aqui anunciar o Evangelho, porque ainda existem muitas ovelhas perdidas no caminho. Jesus, ele quer resgatar as suas ovelhas perdidas, porque nós estamos vivenciando sobre a face da terra dias maus, nos quais hão de piorar por passar do tempo. E assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nessa geração, a geração da volta de Cristo. O que aconteceu na geração de Noé? Havia um homem chamado Noé, o único homem que pregou acerca da destruição da terra, porque Deus só tinha falado com Noé. Deus tinha selecionado Noé para alertar aquele povo, porque assim está escrito também no livro dos profetas: Deus não fará nada na terra sem que antes alerte ao teu povo, através dos teus servos, através dos profetas. Então,
É por isso que eu estou aqui para pregar a palavra para você, para te alertar, para te avisar que a destruição vem aí, que os dias são maus, e nós estamos vivenciando o princípio das dores na terra. E por que eu te alerto? Para te amedrontar, para te trazer espanto? Não, nada disso. Somente para que você possa buscar esperança para a tua alma enquanto ainda há tempo. Somente para que você possa tomar uma atitude enquanto ainda há tempo. Porque Jesus ele vai dizer que no último dia muitos vão querer se justificar diante de Deus. Muitos vão dizer, mas Senhor, eu não sabia. Senhor, eu nunca ouvi falar da tua palavra. Nós somos indesculpáveis diante de Deus, o Pai. Porque nós temos em nossas mãos o aviso de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o aviso de Deus para a nossa vida. Ela é como um manual para a nossa vida. Tudo que está acontecendo hoje, há mais de 3.000 anos, há mais de 2.000 anos já foi escrito. Mais de 2.000 anos foi escrito, na verdade. Tudo que está acontecendo atualmente, mais de 2.000 anos foi escrito. Jesus já tinha alertado. Jesus já tinha falado o que iria acontecer quando estivesse próximo à tua volta. Nós estamos vendo esses sinais. Os sinais que Jesus diz em Mateus 24 está se cumprindo atualmente. E é apenas um alerta, é apenas um começo que nós estamos vendo agora. Peste, fome, morte, terremoto, dores de guerra, tudo isso é apenas um começo. É por isso que nós chamamos esse momento que nós estamos vivendo na terra de princípio das dores. Porque no sermão profético que Jesus faz em Mateus 24, ele coloca o título de princípio das dores. Vou ler para você aqui em Mateus 24, conforme está escrito no versículo 5, versículo 6 adiante. Está escrito assim. Vou ler um pouco mais antes para que você entenda. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos, em particular, dizendo: Senhor, fala para nós, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, na verdade, isso aqui foi uma pergunta dos discípulos para Jesus. Os discípulos fizeram a pergunta: Senhor, quando será a tua volta? Quais serão os sinais do fim? Jesus, então, ele começa a dizer os sinais no versículo 6. E ele vai dizer: Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, haverá pestes, veja que é no plural, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8, Jesus diz: Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Compreendeu? O princípio das dores. O momento que nós estamos vivendo. Pestes é apenas o começo. Essa peste é apenas o começo. Jesus cita que na sua volta haverá pestes, no plural. E é por isso que nós temos que ter mais compromisso com Deus. Para que Deus venha nos guardar. Para que Deus venha nos poupar. Para que Deus venha ter misericórdia da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos filhos. Para que Deus venha nos guardar, nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que ter zelo com as coisas de Deus, compromisso com Deus, para que nós possamos ser guardados.
por Deus. Jesus, ele citou os sinais. Esses sinais que eu acabei de ler para você, não é novidade, isso vem acontecendo a cada dia mais e mais. Tudo isso nós já vemos acontecendo há mais de anos, há muitos anos atrás. Mas o que nós devemos compreender é que Jesus disse que esses sinais aconteceriam em todos os confins da terra, em todo o mundo, todo o globo terrestre. E agora que nós começamos a ver esses acontecimentos no mundo inteiro. Bom, esse ano nós já estamos vendo realmente o começo de uma ordem. Uma ordem essa que está preparando o mundo para simplesmente receber o anticristo. Isso não é novidade, tem pessoas que não acreditam mais. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. A mensagem do Evangelho, ela foi escrita justamente como uma profecia de alerta, para alertar, para que nós não venhamos a nos perder. Então Jesus, ele diz, tudo isso é necessário acontecer. Amém. Graças a Deus. É verdade. Deus tem que estar na frente de tudo. Adiante de nós, adiante de nossos pensamentos. E é por isso que nós, mais do que nunca, devemos colocar Deus adiante de nossos projetos e a nossa vida por completo nas mãos de Deus. Como eu disse para você, esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito caótico, porque começou realmente o começo do fim. Nós não podemos denominar que nós estamos vivendo o fim, pois ainda não é o fim. Ainda é o começo. É como se nós tivéssemos entrado por agora, pela porta do fim. Justamente peste começou rumores de guerra, no ano passado já houve, e esse ano ainda se ameaça guerras também. Por enquanto isso é apenas teoria. Jesus falou, ouvireis falar de rumores de guerra. Então nós temos que dobrar a nossa atenção. No livro de Tessalonicenses, Jesus ele vai dizer, sede sóbrios e vigilantes até a minha volta. Sabe o que significa ter sobriedade? Você sabe o que é sobriedade? A sobriedade é o mesmo que atenção. Atenção é o significado de sobriedade. Jesus ele cobra a nossa atenção. Atenção essa para as coisas que estão acontecendo, porque são sinais reveladores justamente para nos alertar. Atenção dobrada para a palavra de Deus, porque ela é nosso guia, porque ela é quem nos conduz. O manual de Deus é a Bíblia Sagrada. E Jesus diz, sede sóbrios e vigilantes. Então, se nós não tivermos atenção, a Bíblia vai dizer que assim como um pai de família que sai à meia-noite, e quando ele sai, o ladrão vê que tem uma brecha, o ladrão entra e rouba aquela casa. Jesus fala que assim também será a tua volta. Quando todos estão desatentos, estão desapercebidos, se esqueceram da promessa, da vinda do Senhor, se esqueceram de preparar a tua vida, de se consertar diante de Deus, é esse momento que você corre o risco de ser deixado para trás. Nós temos como um grande exemplo a parábola das 10 virgens. Esse grande exemplo da parábola das 10 virgens representa igreja. A metade da igreja está desapercebida. Eram 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Aquelas prudentes, elas estavam aguardando o noivo, mas também estavam preparadas. As noivas era a igreja, o noivo era Cristo, e a vigilância era a obediência, a prática da palavra, pois assim está escrito em Salmos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Você percebe que na parábola das 10 virgens, chegou a meia-noite, elas estavam com a sua lamparina acesa, e outras 5 estavam com a sua lamparina apagada. Na meia-noite, ninguém consegue caminhar sem luz. A luz para os nossos caminhos, como o salmista Davi disse, ele mesmo declara,
é a própria palavra de Deus. Aquele que anda na luz da palavra, ele não tropeça, ele não fica à beira do caminho, ele não fica para trás, assim como aconteceu com aquelas 5 virgens loucas, imprudentes. Nós estamos vivenciando esse momento, o momento em que essa parábola está acontecendo no nosso meio. A igreja está desapercebida, está acomodada, deixaram o zelo da palavra de Deus. As pessoas estão valorizando muito mais hoje o show gospel, estão valorizando nomes de artistas gospel, porque nós hoje em dia, o que nós temos no nosso meio são artistas gospel. Não é pastor, não é pregador, não, são artistas gospel, esses que fazem a igreja lotar para poder serem aplaudidos. As pessoas estão realmente desapercebidas, enquanto isso a palavra de Deus se cumprindo. Esse momento é o momento que nós estamos vivenciando. Olha como que era 20 anos atrás. A igreja tinha zelo com a palavra de Deus. As pessoas andavam de uma forma mais comportada. As pessoas tinham mais temor antes de falar do nome de Deus. Hoje em dia não é assim mais. Hoje em dia as coisas estão realmente bagunçadas, porque nós estamos vivenciando os últimos dias sobre a face da terra. Eu quero ler com você também alguns versículos que se encontram no livro de Mateus. Alguns versículos para nosso conhecimento. A partir de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 5. Vamos meditar um pouquinho nisso aqui que Jesus Cristo diz. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Agora vamos ver aqui no versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições. Vou repetir. Orando, não useis de vãs repetições. Ou seja, não vamos repetir as mesmas palavras porque elas se tornam vãs. Como se fazem os gentios, porque eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes que venham a pedir a Ele. Ou seja, será que Deus agrada de reza? Existe uma diferença entre oração e reza. Oração é uma comunicação com Deus, aonde eu exponho uma vez só aquilo que eu tenho para falar com Deus e acabou. Reza é repetição de palavra, repetição, 7 vezes a mesma coisa, 10 vezes a mesma coisa, incansavelmente, repetidamente. E Jesus ele diz, não useis de vãs repetições, ou seja, são repetições vãs. E sabia que se torna praticamente uma ofensa contra Deus? Você sabia que a reza acaba se tornando uma ofensa contra Deus? Você nunca parou para pensar, se Deus, Ele conhece a intenção do seu coração. Antes, está escrito aqui, antes de vocês falarem, Deus já sabe o que é necessário. Antes de nós virmos a pedir algo a Deus, Deus sabe o que nós necessitamos. Se Deus conhece o profundo de nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos. Será que Deus se agrada realmente de nós ficarmos repetindo as mesmas palavras? Se torna uma ofensa contra Deus, porque assim você está fazendo Deus como um surdo, assim você está reconhecendo Deus como se Ele não te ouvisse. Quando você repete a mesma coisa, é como se você estivesse chamando Deus de surdo e Ele não te ouvisse.
pois assim está escrito. Antes de vocês falarem, Deus já conhece a tua necessidade, Ele já sabe o que é necessário. O versículo 8. Antes de nós pedirmos algo a Deus, Ele já sabe o que é necessário. Então, é por isso que nós temos que examinar as Escrituras. É por isso que nós temos que meditar na palavra, assim como está escrito no Salmo. Medita na palavra de Deus, noite e dia. É nela que nós temos que encontrar a direção. É na palavra de Deus que nós encontramos a real direção de Deus para a nossa vida. Agora vamos ver aqui no versículo 19 também. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas, são preocupadas com essa vida, estão preocupadas em viver bem, estão preocupadas com o dia de amanhã, estão preocupados com tudo, menos preocupados com a tua alma, menos preocupados como que está diante de Deus. E Jesus ele vai dizer no versículo 19, Mateus capítulo 6, versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não podem te roubar, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não acumuleis para si, não acumuleis para si luxo na terra, não acumuleis para si tesouro na face da terra. Não fique preocupado com as coisas que perecem nesse mundo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas venham ser acrescentadas. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, se você coloca a Deus em primeiro plano, se você dá prioridade a Deus na sua vida, você não precisa ficar preocupado com o que você vai comer amanhã. Você não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã. Olha o que está escrito. Versículo 25. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? É uma pergunta, é um questionamento que Jesus ele faz. Não é mais a vida, não é mais a vida, a alma, mais preciosa do que o alimento, o mantimento? Você acha que é? Então veja também o que está escrito no versículo adiante: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo: vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu? O homem, a criação de Deus, não tem mais valor do que os pássaros que voam no céu? Jesus está dizendo: eles não plantam, os pássaros não colhem, mas Deus dá a eles o alimento cotidiano. Por isso que é necessário que nós venhamos a glorificar o Senhor nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, na nossa conduta. Porque enquanto você está fazendo como os pássaros, louvando ao Senhor da forma que Deus te fez, glorificando a Ele, Deus está provendo as demais coisas que há necessidade. Enquanto isso, nós vemos em contrapartida os ricos adoecendo de depressão, vazios por dentro, cheios de dinheiro na conta, mas o principal, a paz, a vida, a esperança da salvação, o verdadeiro amor, isso nós não encontramos numa pessoa
que põem a sua confiança nas riquezas. Então, Jesus ele está dizendo que a nossa alma é muito mais preciosa do que esse mundo inteiro. É muito mais precioso do que o alimento de cada dia. E é por isso que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quantas pessoas que sonham em ficar ricas, quantas pessoas buscam, jogam na Mega Sena para poder enriquecer, porque estão colocando a esperança no dinheiro. Acredita que vão ter uma vida melhor por ter uma conta farta. Mas Jesus vai dizer, na verdade Paulo, ele vai dizer: não busqueis enriquecer, porque aqueles que buscam enriquecer caem em laços nocivos que faz a alma cair na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nesta cobiça muitos se desviaram da fé. Compreende por que muitas pessoas se perdem no caminho? Porque ao invés de buscar, em primeiro lugar, a Deus, estão colocando a sua confiança nas coisas materiais, nas coisas terrenas, no próprio dinheiro, na casa que tem, confiam no próprio braço. E está escrito também: maldito do homem que confia no outro homem e faz da tua carne o teu braço, e faz do teu braço a tua própria defesa. Nós temos que, todavia, buscar sempre em primeiro plano a misericórdia de Deus, o reino de Deus e a tua justiça, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas. Quantas pessoas que estão preocupadas com saúde, pastores preocupados com saúde porque não estão cuidando das coisas de Deus em primeiro lugar, fazendo academia porque não estão evangelizando. Hoje eu estava refletindo, eu olho para o meu sapato, um sapato novo, e um buraco no solado, me faz entender que isso aconteceu porque realmente eu tenho caminhado muito, mas eu não tenho caminhado muito batendo perna, mas sim levando a palavra de Deus para aqueles que necessitam. E muitos estão acomodados, e quando a pessoa fica acomodada demais, claramente que vai vir desgaste na saúde dela, vai vir prejuízo. Mas quando nós cuidamos das coisas de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Mas aqueles que buscam em primeiro lugar as coisas terrenas, as coisas físicas, eles perecem, eles se perdem, eles são enganados, eles ficam realmente à beira do caminho, porque o mundo, ele jaz no maligno. Este mundo aqui, a qual muitos estão acreditando que pode alcançar algo de bom nele. Jesus fala que este mundo jaz no maligno. E tem muitas pessoas que dizem: não, Deus criou o mundo, foi para nós curtir mesmo. Deus criou o mundo, foi para nós aproveitar mesmo. Mas Jesus fala que este mundo jaz no maligno. E nós vamos ver também, lá em Mateus, em Marcos, capítulo 2, quando Jesus jejua, Satanás aparece para Jesus no monte, no deserto. Segundo a palavra de Deus, o próprio diabo, ele transporta Jesus, ele transfigura Jesus para um outro monte, para um precipício, e ele começa a apontar esse mundo. E Satanás, ele diz: está vendo esse mundo? A mim me pertence, e eu darei a você, se prostrado me adorares. Você compreende que este mundo, ele tem um dono, e é por isso que muitas pessoas estão se perdendo nele. Tiago capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Sabe por quê? Porque aqueles que se constituem amigos deste mundo se constituem inimigos de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque quando nós estamos nos alinhando com esse mundo, nós estamos aceitando também a vontade do Deus deste mundo, do